eu sou um advogado que nos últimos 11 anos tem focado estritamente no combate ao crime aquisitivo. E isso nós temos feito nesse período. Iniciamos em litígios comerciais, depois passamos para questões de insolvências transnacionais, e hoje estamos atuando inclusive em arrecadação de ativos desviados por corrupção. E o tema é extremamente relevante, e para se dar uma ideia da relevância do tema, apenas neste ano, e não estou falando de extensão, estou falando de desconsideração, alguns com extensão, mas desconsideração em média, e pela qualidade das ferramentas jurídicas que temos no Brasil, foi possível neste ano alcançar ordens judiciais de bloqueio que superam 7 bilhões de reais, com um bloqueio em dinheiro de 1,5 bilhão de reais e mais centenas de milhões já bloqueados em propriedade rural. E eu digo isso apenas para tratar da relevância do tema, que esses números demonstram que o crime financeiro é preocupante. E se olhar o número no mundo, o número é ainda muito maior, é claro, são 3,6 trilhões de dólares ano. Por ano, esse é o valor do crime aquisitivo. Então, esse tema que o Dr. Alexandre me lançou para falar, que era essa questão do substitutivo e as discussões sobre a desconsideração e extensão, é extremamente relevante, porque vamos tratar de efetividade do sistema. Então, para tratar dessa questão, eu vou caminhar primeiro um pouco sobre a natureza jurídica do crime aquisitivo, como ele ocorre, apenas para contextualizar do que vamos falar. Vamos caminhar um pouco sobre a jurisprudência e, ao final, vamos endereçar algumas preocupações que me trazem quando eu vejo o artigo em especial, o 82A, que trata com relação à extensão. Bom, o crime aquisitivo, eu sempre gosto de começar dizendo que ele é muito diferente do crime de emoção. O crime de emoção não é preparado, ele é um crime que ele é feito no ato, então não há uma preparação. O crime aquisitivo é muito diferente. O crime aquisitivo ele é preparado, ele é calculado. Aquele que quer cometer o crime aquisitivo, que está visando um ganho, e quando eu falo de crime aquisitivo, estou falando de fraude, corrupção, ele faz o cálculo do custo-benefício, das chances dele permanecer com esse ativo. Existe uma acadêmica que eu gosto muito, que é a Rose Ackerman, que ela diz o seguinte: não importa de que parte do mundo você é, não importa a tua cultura, para que Deus você reza, o que você come, todo ser humano tem um traço em comum, que é interesse próprio. E tem um outro acadêmico, que chama Klitgard, que ele diz o seguinte: ele lançou a fórmula do crime aquisitivo. Na verdade, ele fala sobre a fórmula da corrupção, mas eu trago também para a questão de fraude, que ambos são crimes preparados, a fórmula do crime aquisitivo, que é o seguinte: em ambientes em que tem muito monopólio, muita discricionariedade e pouca accountability, é um ambiente propício para que se ocorra o crime aquisitivo. E aqui nós estamos trabalhando no nosso meio de tentar ter mais accountability. É onde nós estamos trabalhando para que a pessoa entenda que, se desviar ativo, se cometer fraude, se cometer um crime financeiro, as chances serão poucas dele permanecer com o ativo desviado. Porque na regra da Rose Ackerman, se o indivíduo estiver inserido num sistema muito flexível e que as chances são grandes, em algum momento de dificuldade financeira, ele pode eventualmente cometer um crime aquisitivo pelo interesse próprio. Então é isso que nós temos que evitar. E o crime aquisitivo, por ser preparado, ele é muito difícil de ser identificado. Como o ministro Paulo colocou aqui na sua explanação, o mundo hoje ele não tem fronteira. Então, normalmente, é normal se identificar diversas estruturas estrangeiras, uma em cima da outra, visando a ocultar o ilícito cometido. É fácil, nós temos visto em jornais questões de trusts em Jersey, que tem como beneficiários as estruturas em Caribe. Então imagina a dificuldade que é para coletar essa informação, tratar a informação, voltar para o Brasil e discutir a questão aqui. E eu estou dizendo isso porque os solencistas que estão aqui hoje na sala sabem que diversas medidas previstas para corrigir o errado
como ação revocatória, pauliana, possuem prazos exíguos. Então, revocatória, por exemplo, o prazo que foi declarado a falência são 3 anos. É praticamente impossível fazer uma coleta de informação mundial. Hoje em dia é muito fácil ter uma estrutura envolvendo Dubai, envolvendo outras jurisdições ao redor do mundo, então fica praticamente impossível você identificar essa operação no prazo de 3 anos e trazer para dentro. O Superior Tribunal de Justiça, se for ver os julgados, a partir da década de 90 e 99, teve uma questão do Batobushi, que houve a desconsideração, até pela terceira turma, em 2001, acho que teve o Garavello, e que se viu a necessidade de ter ferramentas eficazes para combater o ilícito. Não estou dizendo do empresário que foi mal, porque todo empresário está suscetível a ir mal. Isso é do jogo, e tem que poder recomeçar logo. Mas estou dizendo daquele que comete o ilícito, que aplica o golpe. Então o STJ já afirmou o entendimento, já em 2001, com relação à desconsideração da personalidade jurídica para estender os efeitos da falência e alcançar empresas do grupo. Mas como a gente sabe, a fraude ela evolui. Toda vez que você dá um passo e alcança a plataforma, aquele que comete a fraude, ele pensa, como é que eu posso melhorar? Então você sempre dá um passo atrás. O que passou a acontecer? Começou a acontecer grupos econômicos sem participação de direito, grupo econômico de fato. Então, em 2011, pela terceira turma, foi decidido, e eu tive a sorte de poder sustentar esse caso do STJ. Em 2011 teve um precedente que permitiu a extensão da falência, a desconsideração para a extensão da falência para grupo econômico de fato. E neste caso específico era muito difícil até você identificar qual era a operação que deveria ser desfeita. Não? O emaranhado de transações entre as pessoas jurídicas, todas as plataformas jurídicas, era tão intensa e tão cinzenta que não se podia separar, não tinha como entender o que era um grupo só. Eu lembro que o patrono da parte adversa ele dizia, mas nós só roubamos a usina, não disse assim, mas disse, nós só desviamos a usina, devolva-se a usina. E não era só isso, era diversas outras plataformas. E acabou-se dando essa extensão. E agora, temos aqui o substitutivo, que prevê no artigo 82A, que veda a extensão da falência. Permite a desconsideração e veda a extensão. E eu tenho conversado com professores e pessoas abalizadas, que dizem, não, mas olha, está resolvido, que não tem a extensão, porque acaba não causando um dano social de quebrar uma empresa em atividade, mas responsabiliza essa pessoa jurídica, que daria mais ou menos no mesmo. Eu tenho sérias preocupações com relação a isso. Primeiro, porque, já que é para o debate sobre temas que estão gerando discussão, primeiro por conta dos prazos prescricionais. Se nós não estendemos a falência, ocasião em que aplica-se o termo legal, como já definido, inclusive pela STJ, para os estendidos, o que nos permite, então, ajuizar as medidas de revocatória e outras previstas, cujo prazo já passou há muito, você fica de mãos atadas e permite com que aquele que desviou o ativo permaneça. Aí é uma questão da gente entender qual que é o Congresso, principalmente, qual o incentivo que ele quer dar para a sociedade. Eu acho que todos os operadores de direito têm como uma missão melhorar o sistema. E eu tenho certeza, mesmo aqueles que são a favor da desconsideração ao invés de extensão, se eu perguntar, mas você é a favor que aquele que desviou o ativo e causou prejuízo para o trabalhista fique com o ativo desviado por conta de alguma questão discricional? Tenho certeza que vai dizer que não. Que aquele que desviou o ativo merece esse ativo ser retornado. Uma outra questão que me chama muita atenção, e quando o doutor Alexandre me convidou para participar desse painel, me veio essa discussão, que era, se não se permite a extensão, mas apenas desconsideração, aquele trabalhista da empresa falida, em conseguindo um título de desconsideração para a empresa que recebeu o ativo, ele vai concorrer com terceiros em situação de prejuízo. Então, o trabalhista que foi vítima da fraude, eventualmente pode, identificando o ativo na falência, pode não conseguir o ativo.
porque ele tem um título de desconsideração, ele responsabilizou o terceiro, não trouxe o ativo. Então isso é uma preocupação que coloco aqui, aproveitando o tema, para a discussão. Eu recentemente tive um julgado relevante na segunda Câmara de Direito Empresarial de São Paulo, e eu me permito aqui citar novamente o desembargador Ciampolini, que num julgamento de mandado de segurança, ele disse o seguinte, que situações graves merecem do Poder Judiciário, quando provocado, medidas proporcionais, ainda que drásticas. Então eu acho que extinção de falência, ainda mais como nos casos que nós vemos diuturnamente, para pessoas jurídicas que funcionam apenas como plataforma de blindagem, sem atividade empresarial, sem função social nenhuma, é uma demanda que nós, que trabalhamos na área do direito no Brasil, temos que exigir do nosso Congresso. E encerro aqui. Muito obrigado.